Quantas vezes aconteceu depois de Maria? Mas aconteceu, o anjo falou, ela acreditou, cumpra em mim a tua palavra. E cumpriu. Era improvável daquilo acontecer. Era impossível, eu estou dizendo improvável na visão humana, mas Deus faz. Então veja que a nossa fé, ela precisa estar totalmente em Deus. Aquele que tem fé em Deus, ele não murmura da dificuldade, ele não murmura do problema, não murmura na hora da provação, na hora da tentação, mas ele está sempre adorando a Deus. Como nós citamos até na semana anterior, se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, porque o mundo não gira em torno de mim. Ou seja, Deus também não vive, não age em torno de mim, na minha vontade, do meu jeito, mas em torno da vontade dEle, do querer dEle, do jeito que Ele quer fazer, e nós precisamos ter essa fé. Então, se nós tivermos essa fé autêntica, verdadeira, nós citamos aqui, aquele que tem a fé verdadeira em Cristo, ele pensa em abandonar a Deus diante do problema, nunca. Aquele que diz assim, pastor, eu estou meio fraco, eu estou pensando, assim acho que eu não vou continuar. É porque não tem a fé verdadeira em Cristo, não tem a confiança em Cristo ainda. E é preciso a gente fazer uma análise da minha vida cristã, como anda a minha vida cristã com Deus. A minha intimidade com Deus, como é que eu crio intimidade com Deus? Primeiro, deixa eu perguntar para as pessoas, como é que você cria intimidade com o ser humano? Como é que é? Falou, conversando todos os dias, como falou? Conhecendo. Sabe o que eu pensei? Assim, conversando também, conhecendo também, mas convivência. Vivendo com a pessoa, isso traz para você isso que nós precisamos. Então nós precisamos olhar assim, olha, a gente cria intimidade convivendo. Quando você convive com a pessoa diariamente, você acaba pegando uma intimidade com ela, porque você convive com ela, então você passa a conhecer o seu jeito, a maneira de ser, a maneira de agir, o que a pessoa gosta de fazer, o que ele gosta de comer. Então todas essas coisas se dá por convivência. E isso também acontece com a nossa vida. Para nós termos intimidade com Deus, nós precisamos ter convivência com Deus. É uma coisa gloriosa. Dá para conviver com Deus, ou seja, viver com Deus. Conviver é viver com, não é? Então, se dá para viver com Deus, tem que viver com Deus. A vida do servo de Deus é com Ele. Nós vivemos em torno da sua palavra, em torno da sua vontade, em torno daquilo que Ele quer. Eu falei aqui a respeito de Noé, Deus mandou ele ir fazer, mas como é que eu vou fazer isso? Não, Deus vai preparar tudo, não se preocupe. E Deus preparou tudo. E assim precisa ser a nossa vontade. Então a fé é a crença naquilo que nós podemos até não estar vendo, mas nós temos essa certeza, ainda que nunca aconteceu, mas se Deus falou, vai acontecer, porque é a palavra dEle. Então isso acontece. Um exemplo de fé aqui, que nós temos as pessoas que tinham fé, ele seguia a Cristo. E a gente olhando para isso aqui, o que eu estou querendo dizer com isso? Olha, as pessoas foram para um deserto para escutar a voz de Cristo, a voz de Jesus. Alguém já andou, não vou dizer no deserto, mas em algum lugar meio que deserto? Vocês acham que é um lugar agradável? Um lugar com bastante lugares para se assentar, frutas para comer? O que tem no deserto? Nada, é deserto. Por isso chama deserto, porque não tem nada. Inclusive o sol escaldante. Mas as pessoas foram atrás de Jesus. Eu não estou dizendo que eles estavam, a fé deles era para uma cura, evidentemente, não era para a salvação, porque estavam interessados naquilo que Jesus ia oferecer para eles. Mas foram atrás de Jesus. E lá foram curados, e eles não estavam nem esperando a comida, mas mesmo antes de voltar, Jesus ofereceu até comida para eles. Então, por quê? Estava ali servindo. Então, a fé também consiste em seguir a Cristo. Você tem seguido a Cristo? Como é que segue a Cristo? Às vezes nós até cantamos, Para onde for, irei. Para onde quer que ele for, eu irei. Eu preciso saber se ele é espírito, como é que eu vou saber para onde que ele está indo? Eu preciso ter essa fé em Cristo. A fé, irmãos, ela não se trata de ser religioso. As pessoas às vezes confundem religiosidade com fé, e não é isso, porque às vezes quando a pessoa é religiosa, ele tem a fé na sua religião, mas a nossa fé
verdadeira, a fé autêntica, a fé não fingida, ela precisa estar inteira em Deus, nele. Porque observa que as pessoas que crucificaram a Jesus eram crentes, sabiam? Eles eram religiosos, eles acreditavam na lei, eles esperavam o Messias, mas quando o Messias chegou não recebeu. Por quê? Eles esperavam do seu jeito, da sua forma. É um homem rico, é o rei, é poderoso. E Jesus vem contrariando todas essas coisas. Vem, nasce num lugar simples, num lugar humilde. Então, aquilo que eles esperavam. Isso traz para nós o quê? Quantas vezes nós esperamos que Deus vai derramar o poder quando a irmã Maria Antônia Filipina da Silva estiver cantando? Não é a Maria Antônia não, a Filipina da Silva, né? A Maria Antônia Filipina da Silva vem aqui na frente, canta, e a gente esperava que aquele momento não foi. Eu falei, acabou, não tem mais nada. Porque a gente está esperando do nosso jeito. E não é desse jeito que Deus vai fazer. Porque eu citei do deserto aqui, aonde foi que os discípulos arrumaram o alimento? Com quem? Com quem? Jesus falou, não tem nada para comer aí? Ele falou, tem aí um rapaz, um menino, aí ele tem 2 pães, 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso aqui? Só aquele menino que tinha, né? Então, veja que o que Jesus fez não foi numa obra dos discípulos, não foi uma obra de outro, ele pegou uma coisa mais improvável, que ninguém creia. Eu não sei, né, por que aquele menino foi levar aquele pão para o deserto, por que foi levar aquele peixe, mas era uma providência de Deus que havia tocado para que acontecesse. Então, muitas vezes a nossa vida fala, Senhor, eu não entendi porque eu estou aqui fazendo isso aqui, mas é porque Deus mandou, então faça. É a fé inabalável em Deus, tem que ser desse jeito, né? Uma pessoa precisa ter a vivência com Deus, oração, dedicação, prestar culto diário, ler, ter prazer na lei do Senhor, obediência à palavra de Deus. E ter prazer, irmãos, é uma coisa tão interessante, porque no livro de Salmos, no capítulo 1, vamos ler, né? Eu citei, mas vamos ler no Salmista, no livro de Salmos, capítulo 1. Livro de Salmos, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Alguém quer achar? Lê para nós, por favor. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Muito bem. Então, o que o texto fala, bastante conhecido, eu não estou falando aqui de prosperidade, não é isso que nós estamos falando nessa noite. Meu texto é assim, olha, feliz é o homem, feliz a mulher que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Irmãos, a pessoa para ser feliz, ele precisa seguir os conselhos de quem? De Jesus. A nossa fé precisa ser em Jesus. Não é em coachings que vai dizer para você como é que você vai ser feliz. Não é o psicólogo que vai dizer para você como é que você vai ser feliz. Não é o psiquiatra que vai dizer para você como é que é feliz. Se você precisar, até procura essas pessoas, não tem problema. Mas quem vai dizer para você a maneira que você vai estar feliz é ouvindo a voz de Deus. E muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. Eu digo isso, irmãos, com bastante pesar no coração. E os irmãos podem observar. Eu digo aqui, a gente observa sempre, nós temos uma reunião todos os anos, né, na cidade de Bitinga, nos encontros, durante o culto, às vezes está lotado, bastante gente, o grupo vai cantar, ele não sabe se vai cantar, fica esperando ali, porque vai que dá oportunidade, ele está querendo cantar, acabou as oportunidades para cantar, agora vem a pregação. Né? Os irmãos já observaram o que acontece na hora da pregação da palavra de Deus? 1/3 vai para fora. Se passar de 15 minutos, mais um tanto, né? Outro dia eu conversava com os irmãos, principalmente nos cultos da tarde, seja no domingo, seja da segunda-feira, os irmãos vão embora. Mas espera aí,
Qual que é a diferença do dia? A palavra de sábado à noite, de domingo à noite é de Deus, e a de domingo à tarde, segunda à tarde é do homem? Ou é a mesma palavra de Deus? Mas quantas vezes, nem nesse sábado à noite, domingo, na hora da mensagem, as pessoas vão embora, porque a Bíblia fala que teria comichões nos seus ouvidos. As pessoas gostam de cantar, e cantar é bom, né? Cantar alegra a alma, mas o que dá para o homem a fortaleza espiritual é a palavra de Deus. O mundo foi feito pela palavra de Deus. O servo de Deus que não gosta da palavra de Deus, alguma coisa está errado. Você pode ser músico e deve gostar de tocar, deve gostar da música, deve dedicar a música, mas precisa ter prazer na lei do Senhor. Se não tiver prazer na lei do Senhor, não é uma fé verdadeira. Eles que dão o conselho dos ímpios não serve. A roda, ficar preso na roda dos escarnecedores, também não vai, o caminho dos pecadores não vai resolver. Antes tem o prazer na lei do Senhor medita de dia e de noite, né? Se nós olharmos quantas pessoas meditam na lei do Senhor, eu não estou dizendo ouvem, mas medita. Os irmãos, sabem qual que é a diferença entre ouvir e meditar? Qual que é a diferença? Continua lá, é a palavra. Você continua meditando. Puxa vida, olha como é que Deus falou, né? Olha lá, Deus falou isso aqui, puxa vida, que coisa gloriosa, que coisa gostosa, né? E está lá, e passou o dia, você continua meditando naquilo que já foi ouvido, né? Já foi falado, já foi ouvido, mas você continua meditando naquele texto. Então, às vezes a pessoa ouve, mas ouve, entra num ouvido e sai pelo outro, né, como é que se diz, né, ouve do de cá e sai de lá e não resolve. Por isso que as pessoas estão muitas vezes fracas, abatidas, tristes, confiadas no homem, confiadas naquilo outro, e não tem prazer de estar na lei de Deus, não tem prazer de estar na casa de Deus, não tem prazer de estar adorando a Deus. Quantas vezes as pessoas se reúnem na hora do culto, tem mais prazer de estar lá atrás conversando, estar lá falando com o outro ali, e não ouve o que Deus está falando. Mas aqui diz assim, ó, ter prazer. Não sabe o que é ter prazer? O que é ter prazer? Prazeroso, uma coisa prazerosa que você gosta muito. Você fica ali horas e horas, porque aquilo te dá alegria, te dá gozo, te dá paz no coração. Isso é uma coisa prazerosa, né? Então, ter prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. As pessoas que fazem dessa forma, diz assim, que será plantada como árvore junto a ribeiros de água. Nós estamos atravessando uma seca terrível no nosso estado, no país, né? Estamos atravessando uma seca terrível. Mas eu não sei se os irmãos já perceberam o que acontece com as árvores que estão às beiras dos rios. As pessoas lá em casa agora de tarde, estavam ali olhando, tem uma mata um pouco mais para frente, está tudo seco lá, e tem uma outra que está verde, né? O que está verde? Não, é que ali tem um rio, né? Onde tem o rio, a árvore está verde. Por quê? As raízes estão sendo alimentadas pelas águas, não está tendo falta de água, ainda que a água baixou, mas ainda tem água. Então aqui diz assim, olha, ele tem prazer, é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. A vida do crente, do cristão, do servo de Deus, daquele que tem uma fé autêntica, daquele que tem uma fé verdadeira em Cristo, ele é como um ribeiro que está junto às margens de água. Ele está sempre próspero no sentido da sua vida, está sempre do mesmo jeito, não está seco, né? Não está sem folha, não está sem fruto, ele está sempre alegre, glorificando a Deus, exaltando a Deus, na seca, na chuva, é de dia, é de noite, é de madrugada, ele tem o prazer na lei do Senhor. Ter prazer no Senhor é um indício de fé verdadeira em Cristo. Ter prazer de estar na casa de Deus é um exemplo, é um indício pelo menos de ter na vida dele a presença de Deus e essa fé verdadeira, dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, é o que diz a palavra de Deus. E ainda nós falamos a respeito de fé, vamos ler um pouquinho, alguns exemplos que nós encontramos no livro de Hebreus. Não podemos falar de fé sem ler o livro de Hebreus no capítulo 11, todo mundo sabe de cor e salteado, mas vamos pegar alguns textos, alguns versículos aqui, ele é bem longo, talvez a gente não consiga
ler todos, mas que nós possamos olharmos como é que está a sua fé. A tua fé é realmente autêntica? A sua fé é verdadeira? O que é que Deus tem feito na vida de outras pessoas também, através da sua vida? Porque eu citei aqui para os irmãos a respeito de Noé, a vida de todas as pessoas que ouvissem a voz de Noé era para ser salvo. Só não foram salvos por quê? Não ouviram a voz. Mas se tivesse dado ouvido à voz e entrado na arca, seria salvos também. Mas mesmo que as demais pessoas não entraram, a família de Noé entrou, Deus falou com a família de Noé? Falou com Noé, transmitiu o recado. A família, ou por obediência, a Bíblia não deixa tão claro para nós, de repente eles creram mesmo, outra vez porque eram muito obedientes a seus pais e entraram. Eu não sei exatamente a condição deles, mas o fato é que entraram. Então veja que Noé fazendo, ele conseguiu salvar toda a sua família. Irmãos, às vezes eu estou citando isso aqui porque, se perguntar aqui para os irmãos, tem alguém que gostaria que toda a sua família fosse ser salva? Todo mundo quer, evidentemente. E será que Deus não quer isso para a nossa família? Ou será que nós não temos ouvido atentamente a voz de Deus? Por quê? Eu estou dizendo atentamente, reforçando essa palavrinha atentamente, porque Deus deu para Noé a planta da arca, a maneira que devia ser feito. Os irmãos acham que Noé, quando estava construindo, diz assim, olha, Deus me deu essa planta, mas eu acho que se fizer assim fica melhor, e foi modificando o projeto original de Deus. Noé não mudou o plano original de Deus, ele fez exatamente. Quando Deus falou com Josué para introduzir o povo na terra, eu acho, irmãos, a palavra tão gloriosa que Deus fala com Josué, que nós precisamos ouvir talvez mais, né? Porque Deus fala com Josué o seguinte: tão somente esforça-te e trata de fazer conforme exatamente do jeito que está na lei. Não desvie nem para lá, nem para cá, mas diligentemente do jeito que está na lei. Faça exatamente do jeito que a lei está apontando que deveria ser feito. Eu estou dizendo isso porque Noé, quando ele fez a arca, salvou a sua família. Quando Josué introduz o povo, ele faz exatamente conforme Deus havia mandado. As vitórias que não houve porque o povo deixou de fazer de acordo com a vontade de Deus. Aí eu faço uma pergunta para você: a sua fé não é fingida? A sua fé é autêntica? É autêntica. Você tem feito exatamente conforme Deus tem mandado que você faça? No seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, com seus afazeres, com a lei de Deus. Que às vezes eu estou dizendo isso, irmãos, porque a gente olha, a gente vê tanto, né? Às vezes desobediencinhas pequenas, ou seja, pecadinhos, né? Nós vamos falar de pecadinhos, né? Não é tão grave assim. Deus falou que o cabelo da mulher, ele precisa ser crescido, mas se cortar 2 centímetros, os irmãos acham que faz alguma diferença? É só 2 centímetros. Mas perceba que o que Deus falou para Josué foi assim: trata de fazer exatamente conforme está escrito, sem desviar nada, nada. As medidas da arca, a maneira de betumar, de fechar a arca, Deus falou como é que deveria ser feito por dentro e por fora. E se ele resolvesse fazer um pouquinho diferente, falou: olha, vai gastar muito betume, né? Vamos fazer um pouco diferente, vai dar muito trabalho, 100 anos fazendo uma construção. Irmãos, imagina o que é, durante 100 anos você construindo alguma coisa. Olha, vamos fazer um pouquinho diferente, vamos diminuir um pouquinho a madeira, não precisa ser essa aqui tão rígida, vamos pegar uma mais leve, vamos fazer um pouquinho. A arca não teria aguentado, mas ele faz exatamente. A fé em Deus é exatamente. Ainda que você goste, olha, não, meu cabelo está despontado, mas se eu cortar 2 centímetros para desagradar a Deus, eu não corto.
O cabelo está ficando branco, os grisalhos, né? Eu vou passar um Grecin 2000, né? Fica lá azul o cabelo, já viu o cabelo azul, né? Vai pôr o cabelo, fica de Grecin 2000, ou faz alguma outra coisa. Não é isso que Deus está falando. Exatamente, do mesmo jeito. Às vezes está lá, às vezes é falado, que tem problema subir um pouquinho a vestimenta, né? Deus falou para lá embaixo, mas você coloca um pouquinho mais. Está um calor, irmãos. Vocês já viram que calor que está? Então reduz um pouquinho a roupa, reduz um pouquinho, deixou de fazer exatamente. E aí, se deixa de fazer exatamente, não tinha salvo a família toda. Talvez a nossa família está faltando exatamente fazer o que Deus está mandando, exatamente, do jeito que Ele está mandando. Então a gente precisa fazer uma introspectiva de nós mesmos, olhar para a nossa vida, fazer uma reflexão. Será que nós fizemos como é que Deus queria exatamente? Ou às vezes por nós estar bravo com o pastor, bravo com o irmão, bravo com o músico, bravo com o porteiro, nós achamos melhor fazer de uma outra forma e nós tivemos dificuldade na nossa vida. Então, uma questão de nós refletir através disso, porque o que Deus espera, a fé autêntica, aqueles homens que Deus mandou que fizesse daquele jeito, Josué fez exatamente. As pessoas depois desobedeceram, mas não foi Josué, e houve problema com as pessoas. Noé fez exatamente como é que Deus mandou fazer, e ficou aguardando, e Deus agiu no tempo dele. Então, a nossa fé, será que tem sido autêntica em Deus? Quando nós entramos na casa de Deus, esse dia estava vendo hoje, né, ainda vendo um estudo, a pessoa disse, o irmão citou a respeito de Salmo, falou, pastor, mas Salmos está lá no Velho Testamento. Mas quem falou que o Velho Testamento não é para a gente obedecer ou ver? Porque a Bíblia fala que em Cristo se cumpriu, Ele não aboliu ou se cumpre nele, mas é uma sombra, significa o quê? Que aquilo que está, e a Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, então ele serve de ensinamento para nós. Eu não preciso cumprir a lei, porque isso é com Cristo, mas eu preciso olhar para ver o que acontecia. Então aquilo que está lá no Velho Testamento, nos Salmos, profetas, não sei se os irmãos sabem falar, mas são os Salmos. Os irmãos sabiam que os Salmos, existiam muitos Salmos proféticos? Os Salmos são proféticos, Jesus inclusive cita Salmos, né? Então a gente olha para cá e os seus Salmos são proféticos também, né? São profetas, são profecias, a gente às vezes deixa para lá. Então, olhando que muitas vezes essa fé não fingida é a fé autêntica. Quando eu tenho em Deus, eu nunca penso em desanimar, porque eu não estou olhando para o homem, eu estou olhando para Jesus. Aquela pessoa que não tem o prazer na lei de Deus, que aparece para cultuar a Deus de vez em quando, e quando aparece está aqui doido para ir embora logo, né? Porque tem outras coisas mais importantes para fazer, a sua fé não é autêntica. Porque a adoração, a gente observa, irmãos, que quando na lei as pessoas iam, levavam a sua oferta no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava dentro dos santos, quanto tempo as pessoas ficavam do lado de fora esperando? Até a saída. E se o sacerdote demorasse? Eles ficavam esperando, ficavam aguardando. Observe o que aconteceu com Zacarias, que quando Zacarias, ele estava lá, o povo que estava do lado de fora entendeu que tinha acontecido alguma coisa lá dentro, porque ele demorou para sair. Agora imagina se ele demorasse para sair e o povo tivesse tudo indo embora. Está demorando demais o sumo sacerdote aqui, também, ficar aqui até quando esperando ele, né? Deus estava tratando com ele lá dentro e o povo estava aqui fora esperando, estava aguardando, né? Não ficou ali, não está demorando, eu vou embora. Não, o tempo de sacrifício nosso precisa ser um tempo de qualidade. Aquilo que nós oferecemos para Deus precisa ser um tempo de qualidade. Às vezes nós oferecemos pouco tempo e ele não tem qualidade, porque ainda quando nós estamos aqui, a pessoa está preocupada com o WhatsApp, está preocupada com o Facebook, está preocupada com alguma mensagem que vai receber, está preocupada com isso, com aquilo, porque a criança está brincando com alguém que entrou na porta, com o barulho que aconteceu lá fora, e a Bíblia é assim, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Inclina-te mais a falar, né? Irmão, já viram o texto? Inclina-te mais a o quê? A ouvir, do que fazer sacrifício de tolos. Não sabe que isso faz mal? Inclina-te mais a ouvir, não é falar, mas ouvir. A ouvir a voz de Deus. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Como é que nós ouvimos a voz de Deus? Quando alguém está cantando, ouvimos. No testemunho, ouvimos. A palavra de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. Deus falando conosco. Então, se nós quisermos ser abençoados por Deus,
Precisamos ter momentos de maior convivência com Deus, intimidade com Deus. Irmãos, eu acho tão glorioso a palavra de Deus, né? Aquela amizade que Abraão tinha com Deus. Irmão, já imaginou você ter uma amizade dessa com Deus? Deus, ele olha e diz assim: poderia eu ocultar alguma coisa de Abraão? Eu fico pensando assim, como não? Ele era Deus. Por que ele não podia ocultar alguma coisa de Abraão? Porque a Bíblia fala assim que ele foi chamado amigo de Deus. Como é que ele se tornou tão íntimo de Deus assim? Alguém tem uma pista? Ouvindo e praticando, obedecendo. Olha, Deus diz para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão chamou a sua esposa, falou assim: olha, Deus está falando para mim sair daqui, o que você acha? Não foi assim que ele fez? Ele falou: não, vamos embora, partiu para onde que ele não sabia, e foi. Deus promete para ele um filho, irmãos, e agora diz assim: Abraão, sabe o teu filho a quem tu amas? Vai lá, oferece em sacrifício para mim. Deus pegou, falou assim: Sara, você me desculpa, viu? Mas Deus quer que eu mate o nosso filho. Não foi assim que ele fez? Ele não falou para ninguém. Ele catou seu filho e foi oferecer em sacrifício. Ele se tornou amigo de Deus. Como é que ele se tornou amigo de Deus? Ouvindo, obedecendo. Como é que nós nos tornamos amigos de Deus? Ouvindo, obedecendo, tendo uma fé verdadeira, uma fé autêntica em Deus, confiando que se Ele está falando para fazer, eu posso fazer, que é o melhor dele para a minha vida. Às vezes Deus está falando e fica assim: mas eu não sei, porque meu sonho, meu projeto, o meu não importa, importa o que Ele está falando comigo. Ele tem o melhor. A Bíblia fala que nós, sendo maus, sabendo dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, aqueles que o pedirem. Então veja que Deus falou com Abraão, Abraão foi e fez. Deus falou, Abraão foi e fez. Por onde Abraão ia passando, Deus ia abençoando, porque era a promessa de Deus. Deus fala para ele no capítulo 12 de Gênesis, né, que ele seria uma bênção, mas que Deus engrandeceria o nome dele. Deus ia abençoando por onde ele passava. Ele saiu sem rumo, sem saber exatamente para onde ia, mas na direção de Deus. Então, nós sair sem rumo é uma coisa que eu estou falando, mas na direção de Deus. Significa que eu não sei, mas Deus já deu a direção. Não é que eu estou indo para qualquer lugar, não. Deus já preparou. Ele mandou, se eu estou indo fazer o que Ele está mandando. Se é para ir a um lugar que eu nunca fui, se é lá na rua, se é lá no trabalho, se é na onde, não importa. Ele mandou, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não sei, mas Ele sabe. Então, eu estou na confiança dEle. Eu vou, porque eu vou ser sustentado por Ele, guardado por Ele, amparado por Ele. Não que não vai ter luta. Se os irmãos olhar para a vida de Abraão, os irmãos acham que Abraão teve dificuldades, luta na vida dele? Teve bastante dificuldade, mas Deus estava com ele. A presença de Deus não significa ausência de dificuldade. A presença de Deus significa sempre a solução de qualquer dificuldade, qualquer problema que surge na nossa vida, porque é a direção segura que Deus dá para cada um de nós. E aí Deus diz assim: olha, eu não posso ocultar nada de Abraão, porque ele é meu amigo. E ele vai falar com ele: Abraão, olha, eu tenho que destruir lá a cidade, Sodoma e Gomorra, eu vou destruir. Os anjos estão indo lá para destruir. E aí Abraão era amigo de Deus. Ele falou: Senhor, você vai fazer isso com a cidade? Não é que ele estava impondo alguma coisa, mas conversando com Deus como um amigo. Senhor, mas se tiver 50 justos, mesmo assim, o Senhor vai destruir a cidade? Ele olha, Deus disse: Abraão, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Por quê? É que Abraão estava falando com ele. Mas olha, você tem tido essa conversa com Deus, intimidade? Como é que eu consigo intimidade com Deus? Convivência. Convivência me traz amizade. Amizade me traz fé autêntica, fé verdadeira em Deus. É isso que acontece. Eu preciso ser amigo de Deus, eu só vou ser amigo de Deus se eu tiver convivência, se eu tiver amizade com Deus, se eu viver
com Ele, se eu viver na presença dEle, se eu viver adorando Ele. Caso contrário, isso não vai acontecer. E eu não consigo isso, irmãos, uma convivência com Deus, assistindo novela, assistindo jogo. Não tem jeito na roda dos escarnecedores, no show, no palco, na rua. Não é isso que dá intimidade com Deus. Intimidade com Deus é uma vida íntegra com Ele, uma vida de amizade, de conversa constante com Deus, é que dá para nós isso. Aí é uma fé autêntica, uma fé verdadeira. E aí, quando Deus fala a Abraão, se tiver 50 não destrua, ele já percebeu, falou assim, não tem 50. Ele falou, Senhor, olha, me desculpe aí minha insistência, né? Mas se tiver 45? E Deus olha para ele, Abraão, você está falando comigo, né? Então tá bom, se tiver 45, eu não vou destruir a cidade. Aí Abraão percebe assim, puxa, não tem 45, né? A conversa era tão franca, tão honesta, que ele sentia o que Deus estava falando. Era tão amigo de Deus, que ele percebeu que não tinha 45. Senhor, olha, peraí, eu não quero, né? Vou determinar, Deus vai fazer. Não falou nada disso, não. Ele era amigo, eu vou determinar, ele sabia o seu posicionamento diante de Deus, que era pequeno diante de Deus. Mas, Senhor, né? Eu não estou querendo ser tão abusado, não é essas palavras, mas era o que ele estava falando de fato. E se for 40, justo? Abraão, meu amigo, você é meu amigo, né? Também não está escrito isso, mas era a conversa, a intimidade dele, né? Abraão, olha, se tiver 40, eu não vou destruir a cidade. Você está me pedindo, eu não vou destruir a cidade. Ele percebe, não tem 40 também, meu Deus, né? Ele vai diminuindo, até que não tinha justo naquela cidade. Só Ló, com a sua família que estava ali. Mas Deus mandou um anjo para que tirasse. Mas, irmãos, perceba a conversa que Deus tinha com Abraão. O que perde a nossa intimidade com Deus? Pecado. Aquele que peca perde intimidade com Deus. Veja aqui, eu fico olhando também, a gente vai lembrando, falando aqui, eu falei que nós ia ler aqui, estou até com a Bíblia aberta aqui, né? Mas vai lembrando aqui a respeito de Deus cria o primeiro homem, Adão. Coloca ele num paraíso. Irmão, sabe o que é paraíso? Um lugar lindo, maravilhoso, que tinha de tudo. Paraíso. Dá para ele tudo o que ele precisa, dá para ele sua esposa. E ele fala que todos os dias, não eram alguns dias, todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá conversar com Adão. Não já imaginou o que é isso? Todo dia, Deus ia lá bater um papo com você, sentar lá na garagem da sua casa, não sei, na sua sala, e começar a conversar com você. Era esse nível de amizade, de intimidade que Adão tinha. Tinha uma fé autêntica, verdadeira. Deus mandou ele fazia tudo o que Deus mandava. Não tinha pecado. Tudo Deus mandou, ele ia e fazia. Até que desobedeceu. Quando ele desobedeceu, foi a última vez que Deus passou para conversar com ele. Perdeu aquela comunhão, perdeu aquela amizade, perdeu aquela intimidade, porque deixou de crer verdadeiramente em Deus. A fé dele não foi autêntica, não foi verdadeira mais, porque não era para comer de jeito nenhum daquele fruto, ele acabou cedendo e comendo, então perdeu aquela fé. E aí Deus aparece mais uma vez para ele, e diz assim, olha, você pecou, agora vem a consequência, vai acontecer isso com você, e você vai ser expulso do jardim, não vai ter aqui mais a minha presença, está fora da minha presença, está lá fora agora no jardim. Ainda Deus tinha plano para a sua família, mas não no jardim. Ele falou, agora você vai ter que trabalhar. Com o suor da sua testa você vai comer. Cardos e espinhos você vai enfrentar. Não está bom o jardim? Então vai para lá. Não está bom para você na presença de Deus? Se não tiver, Deus coloca fora da presença. Você não quer ter essa intimidade com Deus, irmãos? Como é que eu consigo intimidade com Deus? Volto a repetir, insistir nessa noite para nós vermos convivência com Deus. Amizade, amor, obediência,
a palavra de Deus. Amarás, pois, o teu Deus com toda a tua força. Com toda a tua força. Você tem amado a Deus com toda a tua força? Tem? Com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Amarás ao Senhor teu Deus com isso, desse jeito. Não é amar a Deus de qualquer jeito, irmãos. Aquele que ama a Deus de qualquer jeito tem uma fé falsa, uma fé fingida em Deus. Ele não ama a Deus sobre todas as coisas. Ele ama a Deus pela circunstância, pelo momento, pela dificuldade. É aquilo que nós falamos. A pessoa vem, quantas pessoas que vêm e entram na casa de Deus porque ele precisa de comida, ele precisa de roupa, ele precisa de alguma coisa, precisa de alguma doação. Então alguém doa para ele, então ele vem porque está atrás dessas coisas. Mas aquele que ama a Deus, ele não está preocupado com essas coisas, está preocupado, eu ouvia alguém dizer, olha, você, para ser ofertante dizimista, você não pode fazer isso esperando que Deus vai te dar em troca, mas porque você ama a Deus, você é grato a Deus, então você faz. Não é uma troca, mas você faz aquilo porque você entende que tudo que acontece na sua vida, a salvação, o alimento, a saúde que você tem, foi Ele que fez, foi Ele que deu para você. Então, por amor de Deus, Senhor, não é meu, é teu, então eu divido contigo, não tem dificuldade nenhuma. Então a gente olha para cá, irmãos, ter essa convivência, por quê? Volto a dizer, irmão, lembra, olha, nós falamos aqui de Adão. Quem dava comida para Adão? Deus, gratuitamente. Dentro da arca, eles ficaram um ano inteiro dentro da arca. Tinha alimento para ele, a sua família e para todos os animais, não era poucos, todos aqueles animais, para um ano inteiro se alimentou. Quantos animais morreram na arca de fome? Nenhum. Por quê? Estava lá sustentado por Deus. Veja que era Deus que estava sustentando eles. Nós falamos aqui da nação de Israel, quando estava ali no deserto caminhando, nós vemos que grandes batalhas que eles fizeram, aquelas que eles deixaram Deus fazer, e muitas vezes Deus diz assim, essa batalha não é vossa, eu pelejarei por vós. Dessas batalhas que Deus disse que ia pelejar, quantas que eles perderam? Nenhuma. Quais que eles perderam? Aqueles foram na força deles, na coragem deles. Não, esse povo é pequeno, vamos lá que nós vamos vencer. Ia lá e perdia. Nós estávamos ali outro dia em Paranaíba, falamos a respeito de Samuel, a respeito dos filhos de Eli, e aí eles foram na batalha contra os filisteus, morreram 4.000 homens. Aí entenderam, falaram, achamos a solução. Fala o seguinte, vai lá, busca a arca de Deus, nós vamos trazer a arca de Deus aqui, nós vamos alcançar a vitória. Foram lá buscar a arca de Deus representava Deus, e houve um grande alvoroço que chegou a tremer a terra, de tanto alvoroço que entra entre eles, e os filisteus, agora nós vamos perder a batalha. Deus está ali no meio, pô, como é que estão felizes? Olha, sejam homens, vamos lá enfrentar, porque agora a coisa ficou complicada. Foram lá, em vez de 4.000, morreu 30.000 homens. A arca de Deus estava lá, a arca de Deus foi tomada, a arca de Deus foi levada, e acabou, foi-se a glória de Deus. Por quê? Eles estavam confiados neles, não em Deus. 20 anos de sofrimento se passaram, e aí eles vão procurar Samuel, falam, olha Samuel, intercede a Deus por nós, porque o que a gente vai fazer? Aí eles se reúnem, Samuel vai interceder a Deus, sacrificar a Deus. Quando eles fazem isso, os filisteus percebem que eles estão ali congregados, e aí vem tudo para guerrear com eles. Eles dizem, Samuel, ora por nós que nós vamos para a batalha. Samuel intercedeu a Deus, orou a Deus, clamou a Deus. O que aconteceu? Venceram a batalha. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vencemos a batalha. Porque agora não foi na força deles, foi na força de Deus, irmãos. Aquele que está na sua força perde, aquele que está na força de Deus vence. Nossa fé verdadeira, nossa fé autêntica, ela precisa ser toda em Deus, confiada em Deus. Quando nós vemos que Davi saiu para uma batalha, que Davi foi para enfrentar Golias, que ninguém teve coragem, e qualquer um que tivesse ido enfrentar Golias teria morrido porque estaria na sua força. A primeira coisa que Davi chega, aquilo dói no seu coração, ele vê aquele homem, aquele incircunciso filisteu, como diz a palavra de Deus. Quem que é esse incircunciso filisteu?
Esse homem aí, ele não é da nação de Deus, está enfrentando o exército de Deus vivo, ninguém vai fazer nada. Irmãos, isso precisa ser a nossa fé, o nosso amor em Deus, quando nós vemos que as pessoas estão despreocupadas, quando tem faltado o temor de Deus, quando tem faltado o amor de Deus, a confiança de Deus, nós que temos a fé íntima, verdadeira, autêntica, não uma fé fingida, isso precisa doer no nosso coração, dizer assim, mas ninguém vai fazer nada, Senhor, olha o que está acontecendo, porque Deus é um Deus de vitória, Deus nunca foi um Deus de perder batalha nenhuma para ninguém. Esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia nos fala a respeito do rei Ezequias, que ele estava ali na sua fortaleza e veio lá, agora os sírios, ou assírios melhor, né? E ali desafiando, diz assim, olha, não vai confiar no teu Deus não, porque olha o que aconteceu com as outras nações, confiaram nos seus deuses, nós fomos lá e vencemos todos eles. Ezequias olhou para o seu exército e disse assim, nós vamos morrer, se for lutar com eles. E não prepara os soldados, ele vai falar com Deus. Pega as cartas que o rei Rabsaque havia mandado para ele, lança diante do altar de Deus e falou, Senhor, olha aí, olha o que eles estão fazendo. For lá, é verdade que todos os lugares que eles foram, eles venceram, mas eles não são deuses, mas tu és Deus. O Deus que nós servimos, não, esse é Deus verdadeiro, é Deus autêntico. E aí, enquanto ele está clamando a Deus, vem a resposta de Deus do profeta Isaías, assim, olha, por que você está aí preocupado? Não se preocupa com o exército da Síria, eles não vão lançar uma lança sobre essa cidade, nenhuma lança vai ser lançada sobre essa cidade. Nenhuma. Como assim? A cidade estava cercada. Mas ele foi buscar em Deus. Ah, irmãos, às vezes a gente canta, a minha fé e o meu amor está firmado no Senhor, a gente canta, mas falta essa confiança verdadeira, autêntica em Deus. A Bíblia fala que ele estava lá durante aquela noite, Deus visitou o arraial dos assírios. Não foi a nação de Israel, não foi o exército de Israel, que Deus já tinha dado muitas vitórias para eles, mas ele falou, não, essa batalha é nossa. No dia seguinte, posso estar enganado, mas eu creio que não, que havia 185 mil soldados mortos, sem que a nação de Israel precisava fazer nada. Sabe por quê? O rei não confiou no seu exército, o rei confiou em Deus. A confiança nossa precisa estar em Deus, autêntica, verdadeira, a nossa vida, como nós estamos falando, olha, aquele que pensa em desanimar, está faltando a fé em Deus. Quando nós vemos lá falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles homens, Daniel, todos eles estavam ali numa terra inimiga, levados cativos, estava distante, mas eles não estavam confiados porque estavam no palácio, ele estava confiado no seu Deus, estava confiado no Deus de Israel, e o Deus que nós estamos aqui nessa noite, que Deus é? Não é o Deus de Israel, não é o Deus verdadeiro, é o Deus que fez os céus e a terra, é o mesmo Deus. Então a nossa fé não pode ser fingida, nós precisamos ter momentos de convivência, oração, dedicação, ter prazer na lei do Senhor, entrar pelas portas, né? Como diz o Salmo 100, pelas portas festejando, glorificando, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Sabemos, né? Ela falou, o médico lá falou que eu estava doente, eu não acreditei, a minha fé foi que eu não tinha doença nenhuma. Eu não tinha. Por que não tinha? Não tinha. Mas ela confiou que não tinha, então Deus tirou. Às vezes falta-nos a fé para isso, mas a tua fé é autêntica em Deus? Quanto tempo você passa dedicando a sua vida a Deus? Convivendo com Ele. O que é convivência? Convivência é aquilo que você tem com a sua esposa, né? Que passa boa parte da sua vida dentro da sua casa, está convivendo com ela. Sabe dos problemas um dos outros, sabe da dificuldade um do outro, sabe das falhas um do outro, porque está convivendo com o outro. Não é uma aparência. Aquele que está de aparência enquanto está namorando, né? Vai lá, reúne, fica lá 1h30 na casa do outro, 2 horas, aí dá para disfarçar alguma coisa, mas quando está convivendo não tem jeito. Aquele que convive com Cristo, que vive em Cristo, por isso que nós vemos aqui, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas aquele que não está em Cristo,
é criatura velha, continua do mesmo jeito, continua no mesmo erro, continua na mesma falha, continua fazendo tudo errado, porque ainda é uma velha criatura, ainda é velho eu. Mas já faz 59, 60 anos que eu sou batizado, e daí? Ainda é uma velha criatura, ainda é uma fé fingida, finge que está servindo a Deus, porque não é uma fé verdadeira, entregue em Cristo, confiança em Deus. É isso que nós estamos falando, a nossa fé vem no Senhor, precisamos do Senhor. Qualquer coisa diferente disso, irmãos, é uma fé fingida, não é uma fé autêntica. Aquele que não tem a presença de Deus, ter prazer de estar com Deus, mesmo sozinho na sua casa, mesmo na rua, tem que ter prazer em Deus, prazer na lei de Deus, conhecendo Deus. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria ler a Bíblia, mas me dá um sono quando eu leio a Bíblia. Você não conhece a Deus, não tem jeito de conhecer, porque Deus está na sua palavra. É o único jeito se você conhecer a Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui, como é que eu vou saber? Lendo. Às vezes nós citamos o texto de Romanos 8, é muito bonito, muito gostoso. Portanto agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação para quem está em Cristo. E para quem não está em Cristo, tem condenação. Que não anda segundo o Espírito, então está andando segundo a carne. Aquele que anda segundo a carne não pode agradar a Deus, porque a carne combate com o Espírito o tempo inteiro. Diz assim, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A única maneira que tem de nós não deixar que a vontade da carne se aflore é quando nós andamos em Espírito. Aquele que não anda em Espírito, ele tem desejo a mulher de usar salto alto, de cortar a ponta do cabelo, de pintar o cabelo, de usar roupa curta, de usar roupa decotada, o homem da mesma forma, de roupa lá meio de qualquer jeito, e de um cabelo que não combina com o servo de Deus, a roupa que não combina com o servo de Deus. Ele não se preocupa muito, porque ele não está preocupado com isso. Eu citei aqui a respeito dos homens de Deus que estavam ali, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Nós vemos assim, que no primeiro capítulo, quando eles são levados ali, para que eles pudessem estar na Babilônia, eles colocaram no seu coração um desejo, uma vontade, combinaram entre eles assim, olha, nós estamos em terra distante, nós estamos aqui no palácio, mas nós não vamos contaminar com as coisas aqui do rei, não. Por quê? Nós tememos a Deus, somos diferentes. Ainda que Deus permitiu que nós fôssemos levados cativos, presos, escravos, Deus permitiu, mas nós não vamos misturar com as coisas aqui. Aqui nós precisamos continuar sendo servos de Deus. E adiantou alguma coisa? Claro. Claro. O rei teve um sonho, sonhou. Irmãos, olha como é que Deus é glorioso. Quantas vezes nós sonhamos no dia seguinte, a gente quer contar o sonho, mas eu não lembro, esqueci do meu sonho. Eu não consigo às vezes lembrar o meu sonho. O rei sonhou e olhou para dizer assim, eu quero que alguém me conte meu sonho. E se não falar o meu sonho, a tradução, manda matar todos os sábios, que está todo mundo me enrolando. Eu não quero enroladores. Olha que situação que eles estavam. E aí, quando saiu a ordem para matar todos os sábios, estava ali entre os sábios Daniel, Sadraque, Abednego, e disse para o capitão do rei, diz assim, tá bom, o rei mandou matar, mas não precisa ter pressa também, espera um pouquinho, dá paciência, por quê? Deixa eu falar com o meu Deus primeiro. Será que adianta falar com Deus? Deixa eu falar com Deus primeiro. Falou com Deus, e Deus contou o sonho do rei para Daniel. E aí ele diz assim, olha, não mate não, me introduza na presença do rei, que eu vou contar o sonho que ele teve. E aí ele conta o sonho, o rei fica admirado, diz, olha rei, o que tu está querendo, ninguém pode fazer, mas Deus, que conhece os mistérios, Ele revelou. O Deus que nós servimos, porque nós não misturamos com as coisas aí. Se tivesse misturado, ia morrer tudo. Mas eles estavam lá ainda puros, íntegros diante de Deus. Veja que o servo de Deus, irmãos, precisa estar assim todo momento. E conta o rei,
conta o sonho, conta a revelação do que seria, o que seria tudo aquelas coisas, e Deus usa para eles, e eles alcançam a graça e favor do rei, porque eles permaneceram na presença de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, os irmãos conhecem, não é necessário nós lermos, mas o que acontece? Por não prostrar e adorar a imagem do rei, o que acontece? Qual que é a recompensa por não adorar a imagem do rei? A recompensa, a morte, ser amarrado, lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Outro dia, na semana passada, eu disse para os irmãos Paulo e Silas conversando, né? Cantando, orando, meia-noite. Poderia, se fosse nós, com a nossa fé, estar ali brigando. Ei, Paulo, o que tu foi fazer? Ei, devia ter... Ei, Silas, a culpa é sua. E está lá os dois brigando. Não, eu estava lá cantando, adorando a Deus. Né? E estava assim da mesma forma, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se tivesse só prostrado e adorado a imagem, ali um pouquinho, não precisava passar por aquilo. Mas eles preferiram não desagradar a Deus. Bom, será que nós temos preferido agradar a Deus? Ou será que às vezes nós preferimos agradar o mundo, agradar as pessoas, agradar o homem? Aquele que agrada o homem desagrada a Deus. Aquele que agrada o mundo, a Bíblia fala assim, aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Será que alguém de nós quer ser inimigo de Deus? Ninguém pode vencer a Deus. Não podemos ser inimigo de Deus, ser amigo, e como foi Abraão. Aqueles homens foram tementes, foram amarrados, foram lançados amarrados dentro do fornalha de fogo azedo, que o rei mandou acrescentar ainda, aquecer 7 vezes mais. Tamanho era o calor que pegou os homens mais fortes para levar eles lá dentro, e quando aqueles homens fortes do reino se aproximam da fornalha, não entraram na fornalha, mas o calor da fornalha matou aqueles homens, tão quente que estava. Mas aqueles 3 homens estavam passeando dentro do fogo. Jesus é o nosso refrigério. Irmãos, percebam o que é o refrigério? Dentro do fogo que matou aqueles homens fortes, aquele servo de Deus estava passeando dentro do fogo. Porque foram temente a Deus. A fé autêntica, a fé verdadeira, a fé que não vence pela circunstância, ainda que a circunstância está contrária, mas ele estava lá firmado. E aí o rei olha, admirado, quem estava lá no fogo com eles? Olha, o rei olha, espera aí, quantas pessoas nós lançamos lá dentro? Não foi 3? Foi, rei, foi 3. Não, tem alguma coisa errada. Por quê, rei? Lançamos 3. Não, mas estou vendo 4 lá dentro. O quarto tem a semelhança, o aspecto dos deuses. Eu não sei quem ele é, mas ele é totalmente diferente. Estava lá. Deus estava lá. Deus nunca desampara aquele que é fiel. É a promessa de Deus. Você tem essa fé autêntica ou sua fé falsa em Deus? A fé verdadeira em Deus consiste em crer que mesmo no momento adverso, Ele está lá junto. Aí o rei diz assim, olha, sai daí rapazes, vem para cá fora. E o nome do Senhor, nosso Deus, foi exaltado porque eles eram fiéis. Se nós formos fiéis, irmãos, o nome do nosso Deus é exaltado. O nome do nosso Deus é glorificado. A fé autêntica. Veja que Jesus falou para a mulher em João 4, que o Senhor estava procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros, não falsos. Verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não só no momento bom, mas em todos os momentos da vida. É esse que Deus está procurando. O Pai procura pessoas que têm uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé sincera, uma fé nele inabalável. Então esse que tem a fé inabalável em Deus, ele pode estar onde for, Deus continua sendo o nosso Deus. Não é pela circunstância. Quanto mais aqueles que nós vemos que entram dentro da casa de Deus sem temor, corta o cabelo, põe um salto mais alto, diminui a sua roupa, diminui o rasgo da saia, diminui o rasgo do vestido, e precisa passar uma maquiagem dali, e precisa passar uma maquiagem daqui, porque precisa ficar bonito para o diabo. Mas nós não viemos para adorar o diabo, nós viemos aqui para adorar a Deus. Esse é o verdadeiro servo de Deus. A nossa fé precisa estar firmada em Deus.
A fé autêntica, a fé verdadeira, a fé que habitou nos grandes homens de Deus. Irmãos, eu estou dizendo os grandes, não é na estatura, não. A estatura não faz uma pessoa grande. Uma pessoa grande é aquele que tem o poder de Deus na sua vida. É um homem grande, um servo de Deus grande, porque é usado por Deus. Porque, aqui como nós lemos no capítulo 1 de Salmos, se tudo que fizer, prosperará. Vai ter a bênção de Deus. Eu ouvi o pastor ainda falar outro dia a respeito de prosperidade, às vezes a pessoa está preocupada tanto com prosperidade da terra, mas a prosperidade do céu é que precisa estar sobre a nossa vida. Prospera, Deus está conosco, primeiramente é a que vem dos céus. Nós falamos aqui outro dia para os irmãos conhecem o texto, né? A gente vai falando, Deus vai dando, aqueles homens, Pedro e João, né? Irmãos, é maravilhoso a gente ver isso, falar de Deus, né? Eu fico imaginando Pedro e João, a situação deles. Quantos irmãos imagina que tinha no banco aplicado? Quanto de dinheiro eles tinham no bolso? Lá, o homem sentado, mendigando à beira do caminho, e aquilo doeu no coração deles, porque vê a situação daqueles homens, aquele homem sentado ali, já há tanto tempo que era colocado todos os dias ali na porta do templo, e aquele dia eles entram, sem dinheiro, mas felizes, adorando a Deus. Aquele homem vai passando, eles olham, né? Ou melhor, aquele homem sentado, o servo de Deus, Pedro e João subindo, olha para eles assim, olha para nós. Ele olhou, a Bíblia diz, esperando receber alguma moeda, algum dinheiro. Ele assim, ouro, prata, não temos. Eu imagino que talvez aquele homem sentado ali diz assim, por que está me chamando então? Eu estou pedindo aqui esmolas, agora você pede para mim olhar para você, não tem nada para me oferecer. Não, ele tinha. Assim, ouro e prata não tem, mas eu tenho alguma coisa para te dar. Eu tenho a fé verdadeira, a fé autêntica. Em nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pegou na mão, ele levantou e andou. Diz que ele entrou no templo, adorando a Deus. E todo mundo ficaram ali admirados, olhando para Pedro e João assim, epa, por que vocês estão olhando para nós? Vocês acham que foi nós que fizemos isso? Não, foi Jesus. A nossa fé precisa estar em Jesus, sempre em Jesus. Com dinheiro, a minha fé precisa estar em Jesus. Sem dinheiro, a minha fé precisa estar em Jesus. Com carro, a minha fé está em Jesus. Sem carro, a minha fé precisa estar em Jesus. São, sadio, eu preciso estar com a fé em Jesus. Enfermo, a minha fé precisa estar em Jesus. A todo momento, a minha fé precisa estar em Jesus. Todo momento da nossa vida. É isso que diz a palavra de Deus. Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos, as horas vão se passando, né? Nem lemos aqui no capítulo 11 dos Hebreus, que fala da fé, mas que você medita na palavra de Deus. Você é amigo de Deus? Você tem convivido com Deus na sua casa, no seu trabalho, na rua, com seus amigos, com seus colegas? Você tem tido esse momento de convivência com Deus? Somente a convivência que gera intimidade. E sendo íntimo de Deus, Ele não vai fazer nada sem falar contigo. Foi o que aconteceu com Abraão. Poderia eu ocultar alguma coisa de Abraão? Não, ele é meu amigo. Que cada um de nós viemos ter a preocupação de ser amigos de Deus. Deus abençoe a cada um de nós, permitindo Deus, a gente volta a falar mais um pouquinho a respeito da fé não fingida, fé autêntica, fé verdadeira em Deus. Você tem a fé? Quantos pode dizer que tem a fé verdadeira? Tem alguém aqui? Eu ouvi 2 améns. Quantos pode dizer assim, eu tenho a fé verdadeira em Cristo? Eu creio nele. Precisamos ter a fé em Deus. Aquele que tem a fé nas coisas, vê os problemas, vê a dificuldade. Aquele que tem a fé em Cristo, ele não olha para o problema, ele olha para Cristo. Foi assim com todos esses. Foi assim com Davi que nós citamos. Todo aquele exército estava vendo o gigante. Davi até viu o gigante, mas a preocupação não foi com o gigante. A preocupação foi, quem que é ele para desafiar o exército de Deus vivo? Nós servimos um Deus vivo.
Está errado isso aí. Ele teve coragem de assumir uma posição diante de Deus. Irmãos, aqui precisamos ter coragem para usar a nossa fé diante de Deus. Porque senão, a gente não vai construir a arca. Não é nós vamos construir a arca. Noé foi porque teve coragem. Zombaram dele, criticaram dele, falaram dele. Enquanto as pessoas estavam falando de Noé, criticando, dizendo que ele estava doido, o que ele estava fazendo? O que Deus mandou ele fazer? Construir a arca. Quando as pessoas zombam, quando as pessoas riem, quando as pessoas falam mal de você, o que você tem que fazer? Continuar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Você não pode parar. A Bíblia fala a respeito daquele que se alista, né? Falando para Timóteo também, dizer, aquele que se alista, ele não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, porque ele precisa agradar aquele que o alistou para a batalha. Então, que nós possamos estar olhando para Jesus. Deus abençoa, não temos mais tempo para continuar lendo outros versículos, né? Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui, todos que estão ouvindo, e que Jesus continue dando graça. Lembrando, irmãos, que amanhã é sexta-feira.